Então tá, pessoal, vamos lá, solução de mais um exercício. Dessa vez vamos resolver o exercício 13.12. Então vamos à leitura. O cilindro liso C de 2 kg, mostrado na figura, tem um pino passando pelo seu centro e pela fenda da barra OA. Se a barra gira no plano vertical a uma taxa constante θ ponto igual a 0,5 radiano, determine a força que ela exerce no pino no instante em que θ igual a 60 graus. Bom, trata-se de um enunciado extremamente pobre. É difícil entender o que está acontecendo nesse sistema simplesmente pela leitura do enunciado. Então vamos a uma análise detalhada do que está mostrando aqui a figura para a gente. Então ele fala de um cilindro C, que está aqui, preso a um pino, que está aqui. E ao mesmo que esse pino está preso ao cilindro, o pino também está preso a essa barra OA, aqui, ó, por meio de uma fenda que existe na barra, apesar de ser difícil ver na figura, visualizar na figura. Existe uma pequena fenda onde o pino se prende à barra, ok? Então o que está acontecendo? Essa barra está girando no plano vertical aqui que vocês estão vendo, nesse plano vertical aqui que vocês estão vendo, tá ok? Há uma taxa de 0,5 radiano e tem esse pino preso que também está preso ao cilindro, tá ok? Esse cilindro é difícil de visualizar também, mas ele está sob um plano, tá ok? Ele está apoiado num plano, beleza? Tranquilo? Então tá. Vamos ao diagrama de corpo livre, que vai ficar mais fácil de visualizar as coisas aqui. Então temos aqui do lado aqui o diagrama de corpo livre. Temos a barra, uma parte da barra OA representada aqui, certo? O cilindro e o pino, que é o ponto sobre o qual as forças são exercidas nesse sistema aqui, tá ok? Então quais as forças são exercidas nesse sistema? A força peso da barra, 19,62 newtons. Por que 19,62 newtons? Ué, 19,62 newtons porque é 2 kg da massa da massa do cilindro vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional. Certo? Está aqui. Outra força que nós temos sendo exercida sobre esse pino, a força normal. Essa força normal ocorre devido ao contato do cilindro com a superfície plana aqui, né? Então, uma resposta da superfície plana ao contato com o cilindro. Então, temos aqui a forcinha normal. Além dessas duas forças, qual a outra força que é exercida sobre o pino? A força que a própria barra exerce sobre o pino. E essa força que a própria barra exerce sobre o pino é algo um pouco óbvio, vai ser perpendicular à própria barra. Tá ok? Como a gente pode observar aqui, ó, essa força tem que ser perpendicular à barra, a força que a barra exerce sobre o pino. Beleza? Bom, tratando-se de um sistema que tem uma simetria cilíndrica, vamos por assim dizer, tem uma simetria polar, vamos lançar mão de coordenadas polares para resolver o problema. Por que a gente vai fazer isso? Porque fica muito mais fácil de resolver o problema do que lançar mão de coordenadas cartesianas. É um problema de simetria polar. Então, vamos à análise desse sistema de coordenadas. Nós aqui temos, então, o direcionamento que eu chamei lá na aula de eθ, né? Aqui ele só chama de θ, que é o direcionamento transversal, o direcionamento angular, né? Que a gente chamou de direcionamento transversal, certo? Que ele determina justamente pequenos deslocamentos angulares, certo? E aqui a direção radial, né? Nós temos uma direção sempre transversal e radial em coordenadas polares, certo? Fica bem óbvio aqui no exercício. Essa aqui vai ser uma direção radial e a direção transversal vai ser a direção do giro, certo? Como a gente pode observar aqui no diagrama de corpo livre, a força que a barra exerce sobre o pino será sempre perpendicular à barra
portanto, sempre perpendicular à direção radial, portanto, sempre paralela à direção transversal, ok? No fim das contas, ele quer que a gente calcule aqui essas forcinhas aqui, essa força FP, que a barra exerce sobre o pino, e a força normal NC, certo? Então, feito o diagrama de corpo livre, vamos agora ao equacionamento. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Agora vamos para o equacionamento do problema. Vamos para o equacionamento do problema. E o que a gente faz para equacionar o problema? Simplesmente aplica a segunda lei de Newton, certo? Como a gente pode observar nessa equaçãozinha aqui. Agora nós estamos utilizando coordenadas polares. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton para cada uma das componentes polares desse sistema, certo? Então, aqui nós temos, ó, somatória de todas as forças que agem sobre a componente radial é igual à massa do corpo vezes a componente da aceleração na direção radial. E quais são as forças que agem na direção radial? Nós temos uma componente da normal e temos uma componente da força-peso, tá ok? É só vocês olharem lá no diagrama de corpo livre que vocês vão ver que essas componentes vão acompanhar o seno do ângulo θ. Observem ali o diagrama de corpo livre. Por que desse sinalzinho de menos aí? É simplesmente uma consequência da escolha que nós fizemos ali no diagrama de corpo livre do que é positivo e do que é negativo, né, nesse direcionamento, no direcionamento radial. Tá ok? Aqui, ó, somatória de todas as forças que agem sobre a direção transversal é igual à massa da partícula vezes a aceleração transversal. E quais são as forças que agem na direção transversal? São as seguintes. A componente, uma componente da força-peso. Afinal de contas, se a força-peso tem uma componente na direção radial, também vai ter uma componente na direção transversal. Se aqui é seno, acompanha seno, então aqui, consequentemente, vai acompanhar cosseno tranquilamente. Também temos uma componente da força normal na direção transversal, certo? Temos uma componente da força normal na direção transversal, tá ok? O sinalzinho de menos aqui, pela mesma razão, simplesmente nós escolhemos um sentido sendo positivo, que é, no caso aqui, contrário ao sentido dessa componente da normal, tá ok? E mais o que nós temos? Temos também a força exercida pela barra no pino, força FP. Ela não vai acompanhar nem seno nem cosseno, porque ela tem realmente a direção transversal, tranquilamente, como a gente pode observar lá no diagrama de corpo livre, tá ok? Isso tudo aqui vai ser igual à massa da partícula vezes a aceleração, componente da aceleração transversal, tá? Então, montamos o sisteminha, certo? Montamos o sisteminha de equações. Só que a coisa não vai ser muito simples. Por que a coisa não vai ser muito simples? Por causa do tipo de dados que o problema nos fornece, certo? Qual dado que o problema nos fornece? O problema nos fornece o seguinte dado, o dado θ ponto, né? Ele diz sobre velocidade angular, que é constante e igual a 0,5 radianos por segundo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que lembrar quem são a R e a θ. Isso eu deduzi para vocês em sala de aula, né? Nós temos aqui que o AR vai ser igual ao R dois pontos, certo? R dois pontos, menos R θ ponto ao quadrado. Isso a gente viu em sala de aula, foi deduzido em sala de aula. E temos aqui, ó, o Aθ, que é igual a 2R ponto θ ponto, mais R θ dois pontos. Isso aqui a gente deduziu em sala de aula. Tá ok? Então, o que a gente vai ter que fazer? Trabalhar isso aqui, calcular as acelerações para substituir nessas equações e aí sim resolver o sistema de equações aqui em cima. Bastante trabalhoso esse exercício. Bom, vamos começar determinando quem que é o R, né? Quem que é o R? Que vai variar e tudo mais, né? O exercício nos passa a seguinte informação, ó.
A altura da origem com relação ao ponto C é 0,4 metros, certo? Nós temos então aqui um triângulo retângulo, ó, com altura aqui 0,4 metros. Aqui a gente não tem informação sobre essa distância, mas também não precisa. E a gente precisa saber quem que é o R, ou seja, quem que qual a distância do pino com relação à origem. Isso aqui vai variar, por que vai variar? Porque o pino muda o seu posicionamento com relação à barra, pois ele encontra-se preso aqui numa fenda, né? Então, à medida que a barra gira, o pino muda o seu posicionamento com relação à barra, porque ele movimenta-se aqui sob a fenda, certo? Por isso vai haver uma variação temporal nesse R. E isso é um complicador razoável, tá ok? Então, o que a gente vai fazer, ó? Nós temos então aqui, ó, R igual a 0,4 dividido por seno de θ. Por que 0,4 dividido por seno de θ? É simples, né? Seno de θ é cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o R. Então, fica 0,4 dividido por R igual a seno de θ, certo? Então, R, consequentemente, é só fazer a continha rápida aí, vai ser igual a 0,4 dividido por seno de θ. Vocês tiram essa informação desse triângulozinho aqui, tá, gente? Bem simples. Beleza. Isso aqui varia temporalmente. Já sabemos quem que é o R. Isso aqui varia temporalmente. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que derivar isso aqui, certo? E aí, gente, vocês vão ter que treinar a derivadinha. Não tem como eu mostrar aqui, senão eu vou ter que fazer um slide com uma apresentação com 300 slides para ficar fazendo a demonstração de derivadinha aqui. Então, vocês vão fazer o quê? Vão praticar em casa a derivadinha, tá ok? Quando eu derivo esse R com relação ao tempo, olha o que a gente vai ter, ó. Vai ficar menos 0,4 metros, cosseno de θ dividido por seno ao quadrado de θ, θ ponto. Essa derivada daqui para cá é bem simples, né? É só usar aquela regrinha famosa da divisão. Vocês vão chegar nesse resultado aqui. Bem simples, tá, gente? Bem tranquilinha essa derivada. Por que surge esse θ ponto? Porque o θ ponto está variando, né? Eu tenho uma taxa de variação desse θ ponto aqui, certo? Então, aqui a gente não enxerga, mas implicitamente o θ depende do tempo, então também tem que levar isso em consideração aplicando a regra da cadeia, tá bom? Então vamos lá, vocês vão ter que treinar. Agora, se isso aqui vocês acharam feio, daqui para cá então nem se fala, é o próprio caminho para o inferno, né? Daqui para cá, né? Mas vocês vão ter que fazer essa derivadinha aí, tá bom? Fazer derivada é algo relativamente simples. Então, vocês vão ter que conseguir fazer isso. Tá bom, gente? Então, quando a gente faz a derivada desse R ponto para conseguir o R2 pontos, o R2 pontos vai ser igual a essa expressãozinha toda aqui. Eu fiz a derivada, viu? Eu não peguei de livro nenhum. Se vocês forem observar lá no livro, na 12ª edição ou na 10ª edição, o resultado que ele tem da derivada é diferente do meu. É diferente, mas não é. Equacionalmente, assim, visualmente é diferente, mas numericamente é igual, tá bom? Então, eu fiz a derivadinha, eu perdi esse tempo fazendo essa derivadinha. Então, percam vocês também o tempo fazendo essa derivadinha aqui, beleza? Então, tá. Bom, o que a gente vai fazer então? A gente tem lá agora o R ponto e o R2 pontos. E temos essas informações aqui ainda. Ele quer que a gente calcule as forças. Ele quer que a gente calcule as forças e ele dá os seguintes dados. O θ ponto, que é 0,5 radiano, e ele disse que é constante. Então, se o θ ponto é constante, o θ2 pontos é igual a zero. Isso vai ser algo que vai simplificar bastante a nossa vida, certo? Ele também passa o θ, ele diz que ele quer calcular a força quando o θ for igual a 60 graus, ou seja, em radianos igual a π sobre 3, certo? Quando eu substituo esse θ ponto, esse θ2 pontos igual a zero, e o θ π sobre 3 no R ponto e R2 pontos, a gente obtém os seguintes valores para esses três parâmetros. R igual a 0,462 metros, R ponto igual a menos 0,133 metros por segundo, R2 pontos igual a 0,192 metros por segundo ao quadrado. Basta, para conseguir esses números,
Basta vocês substituírem naquelas expressões que que eu acabei de mostrar para vocês, o θ ponto, o θ e o θ dois pontos, que é igual a zero. Certo? Calculado os R's, eu vou substituir os R's nas acelerações. Lembrando as expressões das acelerações, aqui a aceleração, a componente radial da aceleração é r dois pontos menos r θ ponto ao quadrado. Então, substituindo esses números, 0,5 aqui, substituindo 0,462 aqui e 0,192 aqui, a gente vai obter esse número aqui para a aceleração, componente radial da aceleração. E aqui, o Aθ, que é a direção transversal, que é a componente da aceleração na direção transversal, ela vai ser igual a 2, ela é igual a 2r ponto θ ponto mais r θ dois pontos. Substituindo, a gente sabe que θ dois pontos é igual a zero, então vai embora. Substituindo r ponto e θ ponto aqui, a gente obtém esse valorzinho aqui, ó, menos 0,133, tá ok? Agora eu tenho essas acelerações. E o que eu vou fazer com essas acelerações? Vou substituir no sistema de equações, que é esse aqui, né? Já estou substituindo o ângulo. Está lá em cima no outro slide, né? Lembrando, menos NC seno de θ, componente da força normal na direção radial, mais 19,62 seno de θ, componente da força-peso na direção radial. Isso é igual a massa vezes a aceleração radial. A aceleração radial a gente sabe que é igual a 0,077, certo? Então, aqui, ó, vocês multipliquem isso aqui por fator 2, tá, gente? Desculpa, aqui tá errado, tá bom? Multiplique isso aqui por fator 2. Isso aqui, então, nós temos que é 0,077 vezes 2, que é o valor da massa, né? Então, na verdade, aqui, em vez de estar escrito 0,077, teria que estar escrito 0,154 newton, tá ok? E aqui, substituindo os valores na segunda equação do sistema de equações, nós temos aqui a componente da força-peso na direção transversal, a componente da força normal na direção transversal e temos aqui a própria força que a barra aplica sobre o pino, que é diretamente na direção transversal. Isso tudo aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tudo isso vai ser igual a massa vezes a componente da aceleração na direção transversal. Isso vai ser igual, isso tudo vai ser igual, na verdade, aqui de novo, o mesmo erro daqui de cima, né? A 2 vezes, né, que é o valor da massa é 2 kg, 2 kg vezes menos 0,133. Então, aqui, na verdade, seria menos 0,266 newton. Tá ok, gente? Beleza? Desculpem esses valores aqui. Esses valores aqui estão erradinhos, tá? Então, aqui, ó, substitui 0,077 por 0,154 newton. E aqui, menos 0,133 por menos 0,266 newton. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Temos um sistema de equações de duas equações e duas incógnitas. Agora é partir para resolver esse sistema de equações, certo? E a solução, a forma que vocês escolhem para resolver o sistema de equações, sinceramente, é um problema de cada um, né? Mas esse é um sistema de equações bem fácil, bem simples de resolver, né? Na primeira equação, a gente tem como única incógnita a força normal. Então, o que a gente vai fazer? Isolar ela. Passo o 19,62 vezes seno de 60 para o outro lado da igualdade, depois passo dividindo o seno de 60 tranquilo assim. Calculo o NC. Tendo o NC, que vai dar então 19,5 newton, substituo o valor dele na equação de baixo, certo? 19 em vez de NC aqui, então eu escrevo 19,5 newton, certo? E aí teremos como única incógnita a força que a barra exerce sobre o pino FP aqui, beleza? Então, é só isolar, conta muito simplesinha de fazer, sistema de equações bastante simples de fazer. É bom até que eu deixo para vocês fazerem essas contas para vocês realmente interagirem aqui comigo, tá ok?
Então é isso, gente. Esse é o exercício que eu queria mostrar para vocês dessa vez, tá ok? Até a próxima. Tchau, tchau.